Boa tarde, estamos no ar com o Metrópole Saúde, hoje terça-feira, dia 28 de novembro, como falamos agora há pouco, nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Baraúna, ele que é especialista em dor e acupunturista da Clínica de Terapia da Dor. A gente vai falar justamente sobre essa vida livre da dor, né? E o que é que a gente pode fazer para se livrar dela. A gente vai falar de um tratamento que é a terapia por ondas de choque. Então a gente vai entender melhor como é esse tratamento, quais são suas indicações, também contraindicações, o que é que ele pode ajudar aí para a gente viver tranquilo e livre de dor. Boa tarde, doutor Vitor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Eu queria dar boa tarde a todos os ouvintes. Queria pedir licença a você e a todos os nossos ouvintes e queria mandar um parabéns e um beijo muito grande para a doutora Juliana Badaró, que é aniversário dela hoje. Ela é a sócia fundadora da Clínica Terapia da Dor. Então eu queria fazer essa homenagem a ela aqui hoje de presente. Pronto, então tá registrado e vão aqui meus parabéns também. A gente tem página musical no Ponto Zé Silva. Pronto. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aí, agora vocês estão convidados também a participar conosco aqui do nosso programa. Ficaremos juntos até as 5 da tarde. Então ligue para cá, o telefone é 35055000, mas você também pode mandar sua mensagem através do WhatsApp do Grupo Metrópole 981553258 e tem também o nosso portal metro1.com.br, onde você fica bem informado e ainda manda mensagem direto aqui pro estúdio. A gente vai logo para as informações do trânsito. Vamos lá. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços. Certificada ISO 9001. Agora também é segurança eletrônica. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos. O trânsito na Avenida General São Martim é bastante intenso nesta tarde para os motoristas dirigindo em direção ao Largo do Tanque, assim como na Avenida Dorival Caymmi para aqueles seguindo no sentido aeroporto e ainda na Avenida Heitor Dias no sentido Barros Reis. Também encontram intensidade no fluxo aqueles que trafegam agora pela Avenida Anita Garibaldi no sentido Federação e ainda na Rua Oswaldo Cruz no Rio Vermelho e na Avenida Júlio Magalhães na direção Lucaia, além da Avenida Vasco da Gama, que apresenta trânsito intenso na região do Dique do Tororó. Laura Lorenzo para o Metrópole Saúde. Obrigada, Laura, pelas informações. E voltando aqui aos estúdios da Metrópole com o Dr. Vitor Baraúna, especialista em dor, lá da Clínica de Terapia da Dor. A gente vai falar hoje sobre a terapia por ondas de choque. Eu já começo te perguntando, Dr. Vitor, o que é essa terapia? O que é que a gente pode trazer aí para o nosso ouvinte a respeito desse tratamento? Bom, Stephanie, apesar de parecer ser uma coisa nova, ainda muito pouco conhecida, pouco difundida, principalmente aqui na nossa região, aqui em Salvador, né? Ela já é uma terapia muito bem sedimentada em literatura. Ela já existe em urologia desde 1971. Inicialmente ela foi utilizada para tratar aqueles cálculos renais. É o que a gente conhece como litotripsia, né? Em 1988, ele começou a ser usado também para lesões ósseas, inicialmente, as pseudoartroses, ou seja, aquelas fraturas que não consolidavam mesmo após tratamento cirúrgico. Já em 1992, foi descrito o primeiro tratamento em doenças osteomusculares, em lesões ortopédicas, como a tendinite calcária do ombro. Desde essa época, na Alemanha e na Áustria, que vem se estudando esse método, ele foi se difundindo, tanto que em 97 foi criada a Sociedade Europeia de Tratamento por Onda de Choque. E um ano após, em 98, a Sociedade Internacional, da qual o Brasil e mais 33 países fazem parte. A terapia por onda de choque, ela é um tipo de energia mecânica, tá? Apesar do nome choque, não é um choque elétrico. É como se você sentisse um impacto, né? Como se você imaginasse uma grande explosão e isso impactasse na sua pele. Ela é quase que indolor, ela dá um certo incômodo, apesar de, em alguns casos, mas o médico que tem costume de trabalhar com essa terapia, e até falei uma ressalva, é muito importante ser feito por um médico que tenha conhecimento do que está fazendo, tá? Você sente esse impacto, você consegue regular para que ele não cause dor, tá certo? E ele vai fazer algumas transformações no local da lesão. Que transformações foi essa? Ele tem 3 mecanismos de ação. O primeiro é pela ação direta da onda, tá? A onda, ela consegue quebrar pequenas fibroses que você pode ter nesse músculo. Uma das causas da tendinite que não cura, ou da epicondilite, que é aquela dor na lateral do cotovelo, que o pessoal chama de cotovelo de tenista ou cotovelo de golfista, quando é na lesão na parte de dentro do cotovelo, essa lesão desse músculo causa pequenas fibroses. Então, um dos mecanismos da terapia de choque é conseguir quebrar essa fibrose. Com isso, você vai recuperar a elasticidade do tendão,
recuperar a elasticidade do seu músculo, você vai conseguir mobilizar seu braço novamente de forma como era anteriormente da lesão, e isso vai fazer com que você tenha muito menos dor, né? Além disso, a terapia de onda de choque também tem um efeito analgésico, porque como ele faz um estímulo muito forte e duradouro no receptor, né, o receptor que sente a dor, ele faz com que esse receptor sature e ele deixa de mandar estímulos para o cérebro, certo? Além disso também, ela vai provocar um aumento da circulação nessa área, tá? Sem atingir os outros tecidos ao redor, e isso vai fazer com que você consiga um favorecimento da cura, já que você tem uma irrigação melhor, você consegue melhorar a parte inflamatória e também consegue fazer com que esse tecido que está lesado consiga se reparar. Perfeito. A gente está aqui com o Dr. Vitor Baraúna a respeito das indicações para esse tipo de tratamento. Dr. Vitor, qual tipo de dor que essa terapia com choque consegue aí trazer ganhos para esse paciente e melhoria na qualidade de vida, né? Hoje as indicações mais estudadas, as maiores indicações são as lesões ortopédicas. Desde as famosas tendinites, que pode ser tendinite de ombro, tendinite aquileana, que é aquela atrás do calcanhar, do tendão de Aquiles, né? A tendinite patelar, que é muito comum em quem faz exercício físico, agachamento, salto. Agora então na moda do crossfit tem muita gente tendo esse tipo de lesão, é uma dor que dá na frente do joelho, né? As tendinites calcáreas, que são as lesões mais avançadas, já com calcificação, como eu disse, ela consegue destruir essa fibrose e fazer uma reabsorção dessa calcificação e melhorar muito a dor desse paciente. As epicondilites, que são as dores no cotovelo, tanto da parte lá de fora como na parte de dentro. As bursites, né? E a maior indicação de todas elas é a fasciite plantar. A fasciite plantar é aquele velho conhecido nosso chamado de esporão de calcânio, tá? A gente tem o comumente chamar como esporão de calcânio, mas o nome que a gente usa em medicina é a fasciite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar e não do esporão. Isso é formidável, ela tem uma indicação bem sedimentar na literatura já, com taxa de sucesso acima de 70% durante o tratamento. Mas e aí, eu já te pergunto, né? Esse tratamento, por exemplo, no caso da tendinite calcária, que citamos agora há pouco, ele consegue reverter, por exemplo, uma possível perda de movimento que aquele paciente já tenha tido com esse tratamento também, ou não? Sim, ele consegue melhorar o movimento. Na hora que você melhora a dor do paciente, que você consegue um relaxamento dessa musculatura pelo efeito mecânico da onda de choque, você consegue fazer com que esse paciente volte a ter um movimento melhor. Perfeito. No caso do esporão, por exemplo, é possível a gente atingir aí a cura, que a gente não tenha mais crises, como a gente fala, tô com o esporão atacado, e aí aquela dor que a gente já sabe, né, bem como eu falo, porque eu sou uma das que sofro com isso, para entender melhor aí. A gente precisa lembrar que para curar um esporão precisa de medidas educativas do paciente, né? É um paciente que ele precisa aprender a alongar o pé, é um paciente que ele não tem que evitar andar descalço, andar de sandália rasteira, né? Tudo isso é uma segunda fase, a fase da reabilitação. Mas no momento da crise, no momento de uma dor mais intensa, uma dor que seja maior que 3 meses, porque é um tratamento indicado para patologias crônicas que não se resolvem com o tratamento convencional, ele sim leva à ausência de dor em mais de 70% dos casos. Ele é um tratamento então mais curto, né? A gente não pode, né, administrar esse tratamento por um período prolongado, seria isso? Não, ele é um tratamento bem curto, mas ele pode ser repetido quantas vezes for necessário. Mas ele normalmente, no caso de uma fasciite plantar, ele demanda no máximo entre 3 e 5 sessões. Geralmente, em acima de 70% dos casos, 3 sessões. E aí a gente já consegue ter bons resultados mesmo. A gente consegue uma melhora de dor bem grande e a gente espera que essa melhora se perpetue por até 3 meses e que depois o paciente continue melhor ainda por tempo indefinido. Depende muito da educação do paciente em relação à patologia que ele está apresentando. Porque não adianta também chegar lá, fazer o tratamento e depois por fora se desregrar, não acompanhar e aí volta tudo, né? Não adianta, no caso da fasciite plantar, você fazer o tratamento, ficar sem dor e voltar a andar descalço ou ganhar peso, porque tudo isso influencia nessa dor. Perfeito. A gente vai atender Yara, que está com a gente na linha 2, e na sequência Metro 1 informa. Oi, Yara, boa tarde. Boa tarde. Diga, meu bem, estamos te ouvindo. Eu estou muito ouvindo. feliz de ouvir o doutor Baraúna, um profissional maravilhoso, muito competente, sério, meu cliente muito tempo. E estou muito feliz com essa entrevista. Quero deixar aqui o meu abraço para ele, para o doutor Vitor Baraúna. Pronto, Yara, tá registrado. Obrigada pela participação. Boa tarde, Yara, obrigado pelas palavras. Aqui Metro 1 informa na sequência, vamos lá.
Metro1.com.br informa. Olá, Stephanie. Ótima tarde a todos. A Transalvador vai realizar amanhã o leilão de 82 sucatas e 144 veículos conservados. O evento vai acontecer às 9 horas no Real Classic Bahia Hotel, na Pituba. Serão leiloados 226 lotes, sendo 172 motos e 54 carros de passeio. Ao todo, serão disponibilizados 144 veículos conservados, 58 sucatas aproveitáveis e 24 sucatas aproveitáveis com motor inservível. E também no metro1.com.br, os eleitores baianos que ainda não fizeram recadastramento biométrico terão somente até esta sexta para tentar uma vaga com horário agendado. Os horários disponibilizados serão para o período de 4 de dezembro até 31 de janeiro de 2018, quando chega a data limite para o procedimento nos postos da capital baiana, que atendem por hora marcada. Leia mais sobre essas e outras notícias no metro1.com.br. Paloma Moraes para o Metrópole Saúde. Obrigada, Paloma, pelas informações. Aqui no estúdio a gente continua com o Dr. Vitor Baraúna, especialista em dor e acupunturista lá da Clínica de Terapia da Dor. Estamos falando justamente a respeito da terapia por ondas de choque. A gente tem Isabel na linha 2. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Isabel. Eu quero saber qual a terapia que a gente pode fazer para tirar essas dores que saem da coluna e irradia na perna e vai até o pé. E fica muito cheio de dor, muita dor mesmo, principalmente quando a gente pega um peso. Ô, Isabel, pelo quadro que você descreveu, a sua patologia ela pode ter duas origens. Uma na própria coluna realmente, ou pode ser apenas uma dor muscular, como a gente tem uma síndrome de piriforme, que é um músculo que se localiza, que sai da coluna e vai até o quadril, então ele passa pertinho do nervo ciático, ele pode fazer com que esse nervo inflame dessa mesma irradiação até o pé. Lá na clínica, a gente tem diversos tipos de tratamento. Obviamente, é difícil lhe dizer qual o tratamento mais indicado sem avaliar a senhora presencialmente. Então, o que eu lhe recomendo é que ligue na clínica, marque uma consulta e aí a gente pode estar discutindo as possibilidades de tratamento que a gente pode ter, porque são várias possibilidades. Pois é, aproveitando aí a pergunta de Isabel, no caso dessa terapia por ondas de choque, ela pode ser combinada com alguma outra terapia, dependendo do tipo de tratamento que esse paciente necessite? Sim, e até deve, Stephanie, a gente tem que entender hoje que cada vez mais a gente precisa tratar o paciente como um todo. Quando eu olho para o meu paciente, se eu olhar só para a dor dele, aquele local que ele está me colocando, a gente provavelmente vai falhar. Então a gente tem que enxergar o paciente como se fosse um todo e tentar melhorar ele de diversas formas. Como eu lhe falei, a educação é importante depois do tratamento, é muito importante também a medicina física, né, que é as fisioterapias, as terapias ocupacionais. A gente pode estar associando o tratamento de terapia por ondas de choque com a acupuntura, né, e com diversos outros tipos de tratamento que a gente tem disponível na clínica. Para tentar aí livrar o pessoal da dor, porque a gente sabe que conviver com dor não é nada confortável, é incômodo e tira mesmo a qualidade de vida, né, da pessoa. Em relação a, por exemplo, essas dores ortopédicas principais que a gente citou aí, como as principais indicações para essa terapia com choque, ela teria também contraindicações? Sim, ela tem contraindicações. Eu só queria lembrar que não é choque. A terapia, apesar de ser por onda de choque, é uma onda acústica, não um choque elétrico, tá certo? Pronto. Ela tem contraindicações, sim. Ela é contraindicada nos pacientes que estão usando anticoagulante ou que tem alguma doença de coagulação, tá? Ela é contraindicada na gravidez. Ela é contraindicada também em pacientes oncológicos, se você vai tratar perto da área do tumor, tá? Em crianças também você não deve utilizar perto da área onde você tem ainda epífise aberta. A epífise é o núcleo de crescimento do osso, a gente não pode fazer ela em cima. Não se deve fazer na área do tórax, na região onde tem um pulmão. Você pode fazer aqui em cima, no trapézio, desde que você incline um pouquinho o aparelho para poder ele não pegar a área pulmonar, tá? Não se faz na cabeça, não se faz na área da coluna vertebral, nas costelas. Deve-se tomar cuidado com o marca-passo, não se deve fazer próximo. A pessoa que tem marca-passo, ele não tem uma contraindicação absoluta. Não se deve fazer no local do marca-passo. Epilepsia também é uma contraindicação, tá? E uma coisa que é muito comum nessa área são as infiltrações de corticoide. Se o paciente tiver feito infiltração de corticoide, ele só pode realizar a terapia de onda de choque depois de 6 semanas. Pronto. Rosália tá na 2? Alô? Oi, Rosália, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, filha. Eu quero dizer o seguinte, que o doutor Baraúna é um médico excelente. Eu estava sem andar praticamente na cadeira de roda e voltei a andar.
Viu? Meu nome é Rosalia. Ele sabe quem é a mãe de Ana Cláudia Xará. Sei sim, dona Rosalia. Obrigado a senhora por ter ligado. E pronto, e já me corrigiu que eu falei Rosália, mas é Rosalia. A gente vai para Iraci na 3. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, doutor. Boa. Olha, minha mãe é idosa. Ela teve AVC há 7 anos. Só que ela está com dores horrendas no ombro e no pescoço. Ela chora de dor. Nós temos a maior dificuldade para dar banho nela, porque ela sente muita dor. Já foi no ortopedista, o ortopedista já passou remédio, medicação. Já tomou 7 comprimidos, toma a dipirona e não resolve essa dor. O que fazer, pelo amor de Deus? Iraci. Boa tarde, dona Iraci. Eu não sei se é do lado que foi afetado pelo AVC, mas se for, isso é muito comum. A primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar sua mãe, tá? A gente tem que definir se essa dor que sua mãe sente no ombro é uma dor pela sequela do AVC dela, que infelizmente o AVC pode dar dor também, que é uma dor neuropática central, ou se é uma dor localizada pela falta de movimento que sua mãe ficou por conta do AVC. Existem diversos outros tratamentos, inclusive tratamentos não medicamentosos, que podem dar resultado de sua mãe. O ideal seria você marcar uma avaliação com a gente, pra gente poder avaliar, mas tem muita coisa ainda para ser feito com sua mãe, a não ser medicação. A gente está aqui falando a respeito da terapia por ondas de choque. Dr. Vitor Baraúna conosco aqui. Já explicamos a respeito, né, de como é que funciona essa terapia. Depois a gente vai dar uma reforçada nessas informações para o nosso ouvinte que pegou nosso programa por agora. Que tem um ouvinte que está perguntando se esse tratamento serve para pulso fraturado e joanetes. Para joanete não, tá? Mas o pulso fraturado, se é uma pseudoartrose, como eu falei antes, que é uma fratura que não consolidou, sim, ele tem indicação, inclusive com bons resultados. Se é uma fratura recente, que ainda está em processo de tratamento, uma fratura de punho leva em torno de 30 a 45 dias para que seja a consolidação completa, aí não tem indicação. Mas se for uma fratura que não colou, tem indicação sim. Outro ouvinte aqui pergunta, doutor, esse tratamento serve para quem tem problemas no joelho, pois rompi o músculo e às vezes sinto dor e tenho medo de cirurgia. Ela pergunta se lá também tem convênio com Planserve. É importante dar uma checada no site também, né, da CTD. Isso, vale a pena dar uma entrada no site, é o ctdbahia.com.br, tá? A gente tem convênio com Planserve, sim, certo? E pelo que eu entendi, me parece que você rompeu o menisco. Se foi o menisco, esse tratamento não tem indicação para isso. Agora, existem outros tratamentos para o rompimento do menisco, tratamentos conservadores que podem ser feitos se você não tem um rompimento completo, se você não tem nenhum corpo livre. Aqui tem outro ouvinte, ela diz aqui, Cristina de Lauro de Freitas, gostaria de saber se o atendimento só particular ou convênio. Vocês teriam alguma avaliação? Sofro há quase 1 ano de problema na rótula. Segundo a fisioterapia, desgaste na rótula. E para completar, os dedos estão com problemas de torções das possíveis quedas e pancadas tomadas. Muita dor no joelho. Alguma indicação, doutor? Na CTD, a gente só atende particular e convênio. A gente não tem convênio com o SUS. O serviço de referência do SUS para a clínica de dor, ele funciona no ambulatório Magalhães Neto, que é um dos prédios do complexo universitário do Hospital de Santos, lá no Canela. Perfeito, tá explicado. Cida Pereira diz, parabéns, doutor Vitor, sofria muito com dor no ombro e com este tratamento não precisei fazer a cirurgia. Pra gente trazer um pouco pro nosso ouvinte novamente a respeito dessa terapia, ela inclusive é não invasiva, né? Isso, doutor Vitor. Para quem está pegando nossa entrevista agora, vamos falar um pouquinho como é que funciona esse procedimento, que apesar de não ser invasivo, traz um pouquinho de dor, mas o grande objetivo é justamente aliviar a dor aí desse paciente, né? Isso. Quais são as vantagens da terapia por onda de choque? Primeiro é que é um método não invasivo. Isso já é uma coisa formidável. Segundo, não requer nenhum tempo de hospitalização. O paciente entra na clínica, faz o tratamento que dura em torno de 20 a 30 minutos e vai embora para casa sem nenhuma restrição, né? Ele tem um custo menor que qualquer tratamento cirúrgico, ele praticamente não tem efeito colateral importante quando bem aplicado e bem administrado por um médico especialista, tá? Ele pode ser repetido toda vez que for necessário e o tempo de recuperação é mínimo. Normalmente não precisa nem que o paciente deixe de fazer as atividades dele diária, seja elas atividades comuns ou as atividades de trabalho. Então ele oferece aí essa resposta rápida também para o paciente no alívio da dor, né? Sim, ele tem uma resposta bem rápida. O paciente às vezes tem um pouquinho de dor logo nas 24 horas após a realização do tratamento,
mas logo depois ele começa a melhorar essa dor e aí a cada sessão ele vai melhorando cada vez mais. Aqui tem mais pergunta. Doutor Vitor, certa vez torci o pé, coloquei gesso, fiquei bom, mas sempre aparece inchado no lado, mas pouquíssimo me incomoda, pois faço academia, adoro esteira, mas quando corro incha um pouco. Mas não dói. O que faço? Coloco alguma tornozeleira, passo algum sebo de carneiro ou tomo algum anti-inflamatório? Aí ele diz, tem um joanete só de um lado, só dói quando corro. Bom, vamos falar primeiro do seu tornozelo. Duas perguntas em uma. Né? Em relação ao seu tornozelo, é muito comum, depois que você tem uma torção de tornozelo, fazer uma coisa que a gente chama de tendinite pós-traumática. O que é isso? Devido a uma recuperação, às vezes, não completa, porque às vezes pelo tempo a gente não consegue ou volta muito cedo da atividade física, a gente faz uma inflamação no tendão. E provavelmente é por isso que o seu tornozelo está inchando. Isso se trata com fisioterapia e uma das coisas excelentes para isso é fazer a acupuntura, que é uma das terapias que a gente tem na CTD. Tá? Uma outra coisa que ele falou também foi sobre o joanete. O joanete, infelizmente, você precisa usar uma órtesezinha para correr. A órtese nada mais é do que um moldezinho para a gente poder colocar seu dedo no lugar e você conseguir pisar correto. Você pode procurar um especialista em pé, um ortopedista, e aí você vai ter um bom resultado. Aí, em relação a essas terapias, né, lá disponíveis na CTD, doutor Vitor, no caso, fazendo um comparativo aí nessa questão da terapia por ondas de choque, o bloqueio, por exemplo, é um procedimento um pouco mais invasivo. Ele pode ser, por exemplo, substituído por essa terapia ou ele seria combinado, as duas coisas? Em alguns casos, você pode utilizar o bloqueio em substituição ao bloqueio, sim. A terapia por onda de choque, ao invés de fazer o bloqueio, sim. Né? Eu gostaria de lembrar também, é importante para os ouvintes da gente, entender que a clínica de terapia da dor é uma clínica especializada em tratamento de dor, onde existem diversas terapias. Né? A gente tem não só a terapia por onda de choque, mas a gente tem médicos especialistas em dor, que tem um arsenal de coisas para fazer pelo paciente. E aqui Ivan tá perguntando onde posso tomar essa vacina? Que vacina, Ivan? A gente tá falando de tratamento, vamos esclarecer aí para ele. Ivan, isso não é uma vacina, isso é um tratamento não invasivo através de uma onda acústica que promove reparação do tecido lesionado. Agora 4h38, estamos de volta com o Metrópole Saúde de hoje, recebendo o Dr. Vitor Baraúna, especialista em dor e acupunturista lá da Clínica de Terapia da Dor. Estamos falando justamente a respeito da terapia por ondas de choque. Já explicamos mais ou menos no primeiro bloco, né, como é que funciona, como é essa terapia, mas vamos explicar aí ao nosso ouvinte, Dr. Vitor, como é o procedimento em si dessa terapia, até para desmistificar um pouco, né? Muita gente ouve aí choque, já imagina outra coisa. Isso, como eu falei, não é um choque elétrico, né? Isso precisa frisar muito, né? A gente tem uma onda acústica, na verdade, o paciente sente apenas um impacto na pele, a gente encosta um aparelhinho nele, esse aparelhinho dá alguns impactos na pele e isso chega até os planos mais profundos, fazendo com que esse tecido se recupere. Né? Normalmente ele é realizado em 3 e 5 sessões, o intervalo normalmente é semanal, pode ser encurtado um pouco, a depender do quadro do paciente, né? Os efeitos benéficos do tratamento começam imediatamente, eles podem se estender por até 3 meses, mesmo após que acabam as sessões, ele continua fazendo efeito de recuperação e de tratamento dessa lesão, né? E é um método que é não invasivo, a grande vantagem dele é não furar, não agredir, não cortar, né? Então essa é a grande vantagem do método. Perfeito. Em relação ao pós, né? Depois desse procedimento, fica alguma sequela? Como é que o paciente se recupera, né, desse tratamento aí? Tem um período de recuperação? O procedimento, quando bem realizado, e lembrar novamente que ele deve ser realizado sempre por médico capacitado, né? Ele normalmente tem efeitos colaterais e reações adversas muito pequenas. O que é comum? Pode fazer o que a gente chama de equimose, que são aqueles roxos na pele. O paciente pode ter um pouco mais de dor logo depois do tratamento, mas se ele está tratando com médico capacitado, o médico vai ver isso e vai medicar ele logo depois do tratamento, né? Pode ter um pouquinho de formigamento, adormecimento, porque pode ter um pouquinho a gente pode pegar um pouquinho do nervo que está logo abaixo, mas normalmente são essas as coisas mais comuns. Existem alguns relatos de procedimentos feitos por profissionais não habilitados, inclusive com hematomas extensos, né, roxos bem grandes. Existe um relato na literatura de pneumotórax. O que é isso? É uma complicação pulmonar, onde o paciente tem um colabamento e muitas vezes precisa até de internamento. Então, voltando a lembrar, é muito importante que seja feito numa clínica médica por um profissional capacitado.
E tem a questão também das regiões, né, onde esse tratamento pode ser aplicado. A gente vai até voltar a falar sobre isso. Temos Karine na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Diga, meu bem. Oi, eu queria saber o seguinte. Eu fui diagnosticada com problema na lombar. Eu estou com 3 hernias de disco que partiu, que está empurrando meu nervo ciático e irradiando a dor toda para a perna esquerda. Já fiz um tratamento de 3 bloqueios, fisioterapia e acupuntura. Minha dor lombar não para, é constante. O que o doutor pode me orientar agora? Bom, pelo que eu consegui entender, parece que a sua dor que descia para a perna melhorou e você ficou apenas com a dor lombar residual. Normalmente, essa dor lombar que fica residual, ela deixa de ser por causa da hernia de disco. Ela normalmente acontece por conta de desgaste na articulação entre as vértebras ou até simplesmente por uma dor muscular. Então, isso tem um outro tipo de tratamento, as abordagens podem ser diferentes, às vezes você precisa mudar o tipo do bloqueio que está sendo feito, às vezes modificar a abordagem da acupuntura. É muito importante nessa fase o tratamento com reabilitação e, infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer um reforço muscular correto com a fisioterapia, então muitas vezes precisa de um educador físico, de outros profissionais envolvidos. O ideal, como sempre, é que seja feita uma avaliação médica presencial e aí a clínica está à disposição a hora que você quiser. Pois é, então, ouvinte, entra lá no site da Clínica da Terapia da Dor, né? Dá uma olhadinha, vê como é que faz para agendar a sua consulta. É o ctdbahia.com.br. A gente tem aqui um pedido de sangue, Noélio. Paciente Wellington da Silva necessita de sangue tipo A negativo ou O negativo. Os doadores devem comparecer ao banco de sangue do Hospital Aliança. Então, repetindo, o nome do paciente Wellington da Silva necessita de sangue tipo A negativo ou O negativo. Os doadores devem comparecer ali ao banco de sangue do Hospital Aliança. A gente tem Audrey na 3? Caiu, liga pra gente de novo. Aqui tem mais participação de ouvinte. Ele não se identifica, mas diz aqui: tem o pé caído, uso órtese. Tem algum tratamento que possa melhorar minha condição? Bom, provavelmente a sua lesão é por algum problema neurológico, né? Alguma lesão que você teve que afetou a parte neurológica da sua perna e aí você ficou com esse pé caído. Infelizmente você vai ter que manter o uso da órtese por tempo indeterminado, porque hoje em dia ainda não tem nenhum tratamento específico para corrigir isso, a não ser uma artrodese, que seria fixar seu pé através de placas e parafusos, o que eu inicialmente, sem lhe ver, não recomendo, porque isso pode levar a uma piora do seu quadro, você pode passar a ter dor, você vai ter um caminhar mais comprometido às vezes do que com a própria órtese. Vamos atender os ouvintes. Maria Helena tá na 2. Alô? Oi? Alô? Quem fala? O Maria Helena vai falar com a senhora. Ela vai explicar para falar com o doutor Baraúna. Um momento ela vai explicar aí, viu? Tá bom. Diga, Maria Helena. Bom dia. Quer dizer, boa tarde. Boa tarde. Pode falar que a gente já tá te ouvindo. Vem cá, ele é especialista de quê mesmo? Eu sou especialista em dor, Maria Helena. Hein? Especialista em dor. Que eu tenho problemas de coluna, hernia de disco, lombar cervical, sinto muitas dores. Pronto, é isso que a gente trata lá na clínica. A Clínica de Terapia da Dor trata de dor de origem tanto osteomuscular como de outras origens também. Como dor de cabeça, como as neuropatias, como dor de coluna, dor nos membros, tudo isso a gente faz tratamento lá. Maria Helena já foi? Vamos atender Fred na 3. Boa tarde, Fred. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com o médico o seguinte: eu tenho 75 anos e sou motorista há muitos anos. E eu sinto uma queimação forte nas duas partes da frente do pé, em função de estar pedalando, né, dirigindo. Eu gostaria de saber por que acontece isso. Eu entendi que se você tem um formigamento nos pés, a gente precisa avaliar. Existem algumas condições para que você tenha esse formigamento no pé, tá? Uma das causas mais comuns é a diabetes. Eu não sei se você tem diabetes. O diabético ele pode ter as chamadas neuropatias diabéticas e ter esse formigamento. Como você é motorista e você diz que dirige durante muito tempo durante seu dia, uma outra causa também são as patologias da coluna lombar que afetam o ciático, que no início também podem dar só formigamento sem dor.
Então a gente precisa avaliar você primeiro para poder lhe dar uma resposta quanto a isso. E aí a gente coloca a clínica de novo e eu à disposição lá na CTD. Pronto, Fred. Então dá uma procurada aí na CTD, faz uma avaliação para ver o que está acontecendo. A gente tem no ponto Metro 1 Informa. Vamos às informações. Metro1.com.br informa. O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, se entregou à Polícia Federal em Brasília nesta tarde. Presidente do Partido da República, Rodrigues estava foragido desde a semana passada, quando teve a prisão decretada pela Justiça. Rodrigues é um dos alvos da operação que empreendeu o ex-governador do Rio de Janeiro e sua esposa Antony e Rosinha Garotinho. Ele é acusado de intermediar propina para seu partido nas eleições de 2014, após ser citado por delatores da empresa JBS. E também no metro1.com.br, temendo o desgaste eleitoral com a reforma da Previdência, o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, decidiu antecipar sua saída do governo. O executivo deve ser exonerado do cargo amanhã. No lugar dele, deve ser nomeado Francisco Paulo Soares Lopes, atualmente assessor da presidência da Dataprev, empresa pública vinculada à Secretaria de Previdência Social. Leia mais sobre essas e outras notícias no metro1.com.br. Paloma Moraes para o Metrópole Saúde. Obrigada, Paloma, pelas informações. Sandra está com a gente na 3. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Doutor, é o seguinte, eu há 1 ano e meio atrás, eu caí fazendo a slackline e rompi 3 ligamentos e tive 3 fissuras no pé e no tornozelo. Eu queria saber e sinto hoje muitas dores. Eu, apesar de ter feito fisioterapia no Sara durante 6 meses, eu terminei engravidando, não pude dar continuidade, hoje eu sinto muitas dores. Eu queria saber se eu poderia fazer esse tratamento com o choque, com o eletrochoque. Bom, para lhe dizer se você pode ou não fazer esse tratamento, a primeira coisa que eu preciso é fazer uma consulta com você e ver como é que tá isso aí. Pela lesão do ligamento que você tem, não tem indicação, mas provavelmente por você ter uma instabilidade no pé, você não sente dor pela lesão do ligamento, e sim pela tendinite que você tem dos fibulares, né, que são músculos que ajudam na estabilização do tornozelo. Precisa ser avaliada, mas a gente consegue sim com que você tenha menos dor e você tenha uma condição, uma qualidade de vida melhor. Procura a gente que a gente tem como lhe ajudar. Aqui tem mais participação de ouvintes. Edivan diz: essa terapia ajuda com pacientes com disfunção de ATM. Minha esposa, Adriana, mandou um abraço, está sumida, pois engravidou e ganhou o bebê recentemente, diz aqui Edivan. Bom, Edivan, em primeiro lugar, parabéns a você, parabéns a Adriana pelo neném, tá? Infelizmente, esse tratamento de terapia pronto-choque não está indicado para tratamento de ATM, né? As chamadas DTMs, na verdade, são as disfunções temporomandibulares. Aqui um ouvinte até que já tinha perguntado a respeito do pulso fraturado, né, e do atendimento no SUS. Ele pede para repetir qual o hospital, né, que atende pelo SUS, e questiona se uma avaliação feita lá no CTD é paga, se tem valor. Aí é importante dar uma ligadinha lá na clínica, né, doutor Vitor? Quanto ao hospital que atende pelo SUS, é o Hospital das Clínicas, que é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, fica lá no Canela, né, perto dali da onde é a reitoria, né, da faculdade, da Universidade Federal. A outra pergunta seria interessante você entrar em contato com a clínica e perguntar sobre o preço, as coisas, a clínica pode lhe informar melhor. E Patrícia já pergunta o oposto, se o tratamento é coberto pelos convênios. Também seria interessante você ligar lá para a clínica, eu não sei se algum convênio cobre, mas a princípio eu acho que os convênios não cobrem esse tipo de terapia. Aqui, paciente de Dr. Vitor, Rosane Salles, diz: gostaria de agradecer ao Dr. Vitor pelo alívio das dores que ele me proporcionou. Obrigado, Rosane, boa tarde para você também. Para quem está aí acompanhando nossa entrevista agora, a gente está aqui com o Dr. Vitor Baraúna, especialista em dor e acupunturista da Clínica de Terapia da Dor. Estamos falando a respeito da terapia por ondas de choque. E tem aqui mais participação, deixa eu ver. Liguei ao rádio há pouco, gostaria de saber se existe alguma possibilidade de cortesia para avaliação. Tenho crises homéricas de ciático, às vezes chego a desejar a morte. Estou sem plano de saúde, também tenho outras patologias. Graça Pinto, nosso ouvinte. Oi, Graça, boa tarde. O mesmo grupo que hoje presta serviço na Clínica Terapia da Dor também atende gratuitamente no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que é o nosso Hospital das Clínicas. Pode procurar a gente lá, que você vai ser sempre bem atendida pela mesma equipe da CTD hoje. Aqui um outro ouvinte diz: no ano passado quebrei 2 dedos, sinto muita dor nesses dedos que foram quebrados. Esse tratamento, será que pode me ajudar? Eu preciso lhe avaliar primeiro para lhe dar uma resposta. O ideal seria que você marcasse uma consulta para a gente fazer uma avaliação
e ver se a fratura consolidou, se ela não consolidou e qual é o motivo realmente da sua dor. Porque se você quebrou o dedo e a fratura consolidou corretamente, não é isso que está lhe dando dor, provavelmente você tem um outro motivo para ter a sua dor. Vamos aproveitar que a gente já está no finzinho do programa e até a mensagem da ouvinte que desligou o rádio há pouco. Para quem não pegou o primeiro bloco da nossa entrevista, doutor Vitor, o que é que a gente pode explicar aí para esse ouvinte a respeito desse tratamento, né? Como é que funciona esse procedimento e quais seriam as principais vantagens, né, de inserir ele numa terapia para alívio de dor? Ok. Esse tratamento, como eu falei já várias vezes, a primeira e maior vantagem dele é ser um tratamento não invasivo. Em segundo lugar, as indicações deles são as indicações osteomusculares, as tendinites, as bursites, o velho esporão de calcânio, né, que a gente chama de fascite plantar, as pseudoartroses, né, ele tem pouquíssimas incidências de efeito colateral e reação adversa quando aplicado por um médico especialista no serviço de referência, e ele é feito com aplicações semanais, normalmente entre 3 a 5 aplicações. Nos casos das dores miofaciais, que são aqueles pontos gatilhos onde ele também tem uma indicação muito boa, aí ela pode se estender entre 6 e 10 sessões. Preciso, por exemplo, né, aproveitando que a gente falou aí do tratamento, um acompanhamento com que regularidade desse paciente que passou pelo tratamento, ele sentiu o alívio da dor, mas é importante, né, acompanhar para que isso não retorne. Qual seria a indicação, né, de acompanhamento regular aí para esse paciente? Eu brinco sempre com meus pacientes, se alguém pode entrar no ar e falar, que eu digo sempre que paciente é igual a criança pequena. Se você deixar de olhar ele, deixar ele solto, ele faz besteira. Então, normalmente, a gente vê esse paciente a cada 2 meses, a cada 3 meses, senão ele termina fazendo coisa errada e volta a ter dor novamente. Perfeito. Em relação, por exemplo, à questão, né, da terapia, da combinação dela com outras terapias ou não, a gente já falou a respeito disso, né, até da possível, por exemplo, quem tem aí alguma restrição ao bloqueio, por exemplo, que é um procedimento invasivo, né, tem a questão da agulha, ele pode também ter resultado somente ele, isolado, doutor? Sim, a terapia plano de choque, nas indicações precisas, ele tem resultado acima de 70% dos casos, em literatura. Perfeito. Assim a gente encerra aqui o Metrópole Saúde de hoje. Só repetindo aqui o pedido de sangue de Noélio que enviou. O paciente Wellington da Silva necessita do sangue tipo A negativo ou O negativo. Os doadores devem comparecer ao banco de sangue do Hospital Aliança. Então, repetindo o nome do paciente, Wellington da Silva, sangue tipo A negativo ou O negativo. A gente aqui conversou hoje com o Dr. Vitor Baraúna, especialista em dor, acupunturista da Clínica da Terapia da Dor. Então, se você ficou aí com alguma questão, dúvida em relação ao atendimento, acesse lá o site ctdbahia.com.br. Eu já queria agradecer aqui os esclarecimentos e a presença do Dr. Vitor conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. Obrigado mais uma vez. É um prazer estar sempre aqui.